planeta abrigava um povo que vivia na orla do deserto, sem Cloyd nem Bashar que o governasse. Um povo arisco, chamado Fremen, sem registro nos censos da Haggadah Imperial. Frank Herbert, Duna, primeira trilogia. Duna, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores sucessos do mundo da ficção científica, vindo a influenciar e marcar todo um gênero de escrita, filmografia e uma série de outros materiais derivados deste universo tão rico e encantador. Porém, se no quesito expressões religiosas e culturais tivemos o catolicismo de Tolkien em Senhor dos Anéis, o protestantismo de C.S. Lewis em Nárnia, no século XX o Islã ficaria expresso de forma muito explícita no universo criado por Frank Herbert em Duna. Porém, não importa o quão você seja fã dessa saga, o quanto você tenha lido os livros, ou visto os filmes, ou o quanto você seja alguém apaixonado pelo universo de Duna, você jamais conseguirá entender o quanto o universo criado por este autor bebe não só da história, como da cultura, como de tudo que envolve o mundo islâmico, se você não tiver uma mínima introdução nesse universo. Para mim, que falo o idioma árabe, sou muçulmano e estudo a história do Islã há anos, ler cada página de Duna é a mesma sensação que alguém especializado em mitologia nórdica tem ao ler Senhor dos Anéis. Você encontra um easter egg por página, um termo árabe, um cargo de origem nobilárquica islâmica, uma frase às vezes tirada do próprio Alcorão ou dos hadices do profeta Muhammad. Duna é Islã da primeira à última página. E é incrível que a maioria das pessoas no ocidente, até mesmo fãs de Duna, não percebem o quanto que essa saga foi influenciada pela religião muçulmana, pelo Islã de uma forma geral. E é isso que veremos no vídeo de hoje, como o Islã e o universo islâmico está presente em Duna. E eu garanto para vocês que, não importa o quão longo seja esse vídeo para você que está escutando ou assistindo, eu não conseguirei sequer arranhar a superfície do quanto Duna foi influenciado pela cultura islâmica, pelo Islã, pelos muçulmanos, pelo idioma árabe, porque só quando você é alguém que entende esse idioma ou está imerso nessa cultura que você consegue perceber o quanto que o autor colocou e quanto Duna é devedora deste universo cultural e religioso da história da humanidade, dessa experiência chamada Islã. E é isso que vamos abordar no vídeo de hoje. O mundo assistiu em 2021 com entusiasmo ao lançamento do filme Duna, do cineasta Denis Villeneuve. O filme, que foi considerado um sucesso e foi aclamado pela crítica, terá uma continuação numa parte 2 neste ano de 2023. O longa de Villeneuve é a segunda adaptação cinematográfica da obra literária Duna do escritor americano Frank Herbert, que conta com outras sequências literárias também, que aprofundam o leitor no universo apresentado em Duna. Vale inicialmente distinguir a obra cinematográfica da literária. Na primeira, os Atreides voam para Arrakis e tentam se estabelecer em um novo planeta. Os Harkonnen sentam-se sombriamente em castelos sombrios e se preparam para um massacre sangrento, e os Fremen estão furiosos porque alguém continua explorando seu planeta e oprimindo seu povo. De qualquer forma, tudo isso seria contado em 15 minutos, ou mesmo completamente colocado no plano de fundo dos conflitos nos créditos iniciais. Aqui, a apresentação do status quo ocupa a maior parte do tempo, embora a genialidade do filme seja passar a história e o plano de fundo através de diálogos e métodos subjetivos. Já a Duna literária é uma aclamada obra de ficção científica publicada pela primeira vez em 1965. A história se passa num futuro distante, futuro esse que é uma mistura, um tanto quanto curiosa, de um futurismo e Idade Média, uma vez que a tecnologia do universo de Duna é, principalmente, advinda de fontes orgânicas, tão orgânicas quanto a própria composição da obra. Isso se dá pois tal universo só teria tomado forma após a humanidade ser escravizada por robôs e inteligências artificiais que ela mesma criou, e após isso, delas se libertarem, numa guerra que ficou conhecida como Jihad Butleriana. Após a derrota das máquinas e o surgimento da religião Zen Sunni, cujo principal mandamento se tornou "não farás máquinas semelhante à mente humana", surgiu o grande império do universo conhecido, que dispôs seus domínios entre diferentes casas nobres humanas conhecidas como Lanzarad, enquanto são aconselhados pela misteriosa ordem mística e religiosa das Bene Gesserit. Ela se desenrola principalmente no planeta desértico de Arrakis, também conhecido como Duna. O enredo gira em torno da família Atreides, e principalmente do jovem protagonista, Paul Atreides, filho do Duque Leto.
Arrakis é um planeta árido e perigoso, conhecido por abrigar uma substância chamada melange, ou a especiaria, um recurso valioso e fundamental para a navegação intergaláctica, o que o torna indispensável para o Império. O planeta também é conhecido por ser um ambiente hostil. Além de desértico, é o lar de um indomável e beligerante povo, os Fremen, que há tempos desafia e levanta guerra contra o Império. Tal guerra é movida pelo fato de que, para os Fremen, a especiaria que é produzida pelos gigantes vermes de areia chamados de Shai-Hulud é sagrada e usada como uma espécie de alucinógeno sagrado, enquanto que para o Império é apenas um valioso e fundamental combustível. Desse modo, o Império dá a concessão da especiaria a diferentes casas nobres, que ocupam Arrakis e ficam responsáveis por explorar a especiaria e combater a ameaça dos Fremen, num sistema interestelar de colonialismo. A trama se desdobra em meio a intrincadas disputas políticas, rivalidades entre casas nobres e uma sociedade marcada por interesses econômicos, o melange e sua colheita, e religiosos, a religiosidade Zen-Sunni dos guerreiros nômades do local, espalhadas pelas Bene Gesserit séculos atrás. Ao longo da história, Paul Atreides enfrenta desafios como a traição, a opressão e a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil. À medida que o enredo se desenvolve, Paul descobre que está destinado a se tornar o líder messiânico dos Fremen, capaz de unir diferentes facções e desafiar o status quo estabelecido. Duna apresenta um universo vasto e complexo, repleto de personagens cativantes, disputas políticas intrincadas e uma rica mitologia. A obra aborda temas como poder, religião, ecologia e a relação entre o ser humano e o ambiente que o cerca. Tudo isso permeado e semeado por uma grande influência islâmica na obra, que vai muito além de termos e nomes, como iremos ver. Podemos dizer que Villeneuve conseguiu evitar os erros da adaptação cinematográfica de David Lynch, em que o enredo do livro deveria ser explicado, incluindo textos fora da tela. Em Duna, todos esses detalhes são contados através de diálogos, locações e detalhes, e cada personagem tem sua própria função. Além disso, Villeneuve abandonou profundamente o cronista das crônicas de Duna, a princesa Irulan Corino, da Casa Imperial, cuja voz é frequentemente ouvida no fundo do livro, e em vez do próprio imperador Shaddam IV no primeiro filme, ele mostrou seu exército Sardaukar em ação. Essas omissões permitiram ao diretor focar a atenção do espectador nos problemas atuais da ecologia e do colonialismo, bem como no tema principal do livro, a fome messiânica. Para sobreviver na dificuldade, você precisa deixar o egoísmo e sobreviver em conjunto, como os Fremen. Villeneuve, aparentemente, conseguiu compreender o poder do deserto. O diretor não tenta trazer algo pessoal para Duna, mas ao contrário, valoriza parte de seu arcaísmo e mesmo assim não deixa sem sentido seus cenários futuristas. O escritor Frank Herbert se utilizou do universo islâmico e árabe para escrever Duna e suas sequências. Isso é bem sabido. Um linguista apaixonado, Herbert importou não apenas palavras islamo-árabes para sua obra, mas principalmente conceitos e significados. Exemplos disso são as terminologias jihad e beni, que aparecem em toda a história. Tal qual no árabe, a jihad de Duna significa uma guerra de libertação, uma ofensiva ou defensiva bélica que se torna sagrada à medida que é movida pelos oprimidos contra o poderio opressor. A jihad butleriana contra as máquinas e sua inteligência artificial é o exemplo primevo e clássico da profundidade que o conceito detém na obra. O universo de Duna só passou a existir como tal através do sucesso da jihad contra a opressão automática. Por outro lado, o termo Beni alude ao conceito arábico dos Banu, uma tribo ou grupo, tal como os Banu Hashim, a tribo a qual pertencia o povo do profeta Muhammad. Na obra, ela se refere principalmente a dois grupos, as irmãs Bene Gesserit, que aparecem já em Duna, e os Bani Tleilax, que aparecem apenas na continuação da saga, aos quais iremos explorar mais à frente quando falarmos da religiosidade de Duna. Além de termos do idioma árabe de modo geral, há aqueles que são explicitamente religiosos islâmicos, usados para se referir ao protagonista Paul Atreides, tal como Lisan al-Ghaib, a voz do oculto, Mu'addib, professor, mestre, e, o mais obviamente islâmico de todos, o Mahdi, o guiado. Todos estes títulos atribuídos a Paul Atreides, que na trama se revela uma figura messiânica tanto religiosa quanto militar, demonstra que o arquétipo primevo para a construção do personagem foi ninguém menos que a fonte de todas as referências islâmicas para a construção da obra, o próprio profeta Muhammad. Além dos títulos de Paul Atreides, há também o uso de outros títulos de origem islâmica por outros personagens. Um deles é o do imperador Shaddam IV da Casa
casa Corino. Além de ter um nome parecido com o conhecido e recente ditador árabe, Saddam Hussein, o imperador carrega o título de Padishah, um título nobilárquico com origem na língua persa, que significa algo como imperador ou mestre-rei, usado principalmente para o sultão do Império Otomano, mas que também adornou os nomes de vários imperadores muçulmanos na Índia sobre a dinastia dos Mogóis. Assim como o sultão otomano, o Padishah do universo conhecido de Duna tem seu próprio corpo de soldados de elite, treinados desde a tenra idade para servirem lealmente e inquestionavelmente ao seu senhor, os já mencionados Sardaukar. Assim como os janízaros otomanos, os Sardaukar eram uma força militar a ser temida, nascidos e criados no distópico planeta de Seleucia Secundus, que nada mais é do que uma enorme base militar destinada ao treinamento e alojamento destas lâminas do imperador, como são conhecidos. Eles são treinados e selecionados através de desafios até chegarem à sua confirmação como membros do corpo dos Sardaukar, como os janízaros eram desde sua infância no Império Otomano. Sardaukar, A parte de títulos religiosos, honoríficos e nobilárquicos, há também muitos mais termos advindos do universo islamo-árabe em Duna. Muitos deles são associados especificamente à cultura Fremen, de Arrakis, que sem nenhuma timidez Herbert baseou nos povos beduínos e berberes do Darul Islam. O próprio nome do planeta onde eles habitam, Arrakis, tem sua etimologia a partir do árabe, derivando da palavra árabe para dançarino, que deriva de Raqs, com o prefixado, adicionando ar, tornando Arrakis, uma usagem um tanto quanto poética para um lugar onde as nuvens de areia e vermes gigantescos dançam pelas dunas daquela terra. Na cultura Fremen, a palavra burka se refere à cobertura facial e corpórea utilizada pelos mesmos quando se expõe à superfície desértica. O manto usado pelos Fremen no deserto aberto. No árabe clássico, a palavra burka é qualquer cobertura facial, usada por homens ou mulheres ou até mesmo animais. Nos tempos modernos, refere-se mais às roupas usadas por mulheres muçulmanas. No Egito, a burka costumava referir-se a uma máscara facial usada por mulheres quando estavam em público. Em outros países, como o Afeganistão, a palavra burka refere-se a um vestido tradicional dos povos da região que cobre todo o corpo da mulher com uma tela facial. Os Fremen chamam a si mesmo e a seu parentesco de Ikhwan Bedouin, a irmandade de todos os Fremen em Arrakis. A palavra Ikhwan em árabe significa irmandade e tem sido usada desde tempos antigos como pelo grupo filosófico Ikhwan as-Safa, os Irmãos da Pureza, e também nos tempos modernos pela organização política Ikhwan al-Muslimin, ou Irmandade Muçulmana. Já o termo Bedouin deriva do árabe Bedawi, que significa literalmente beduíno. Então Ikhwan al-Bedouin dos Fremen nada mais é do que explicitamente árabe Irmandade dos Beduínos, povo no qual esta gente do universo ficcional foi inspirado. Já seus soldados, responsáveis por combater as forças do Império, os Fremen chamam de Faidakin, provavelmente derivado do árabe Fedain, que ao longo da história foi um termo genérico empregado para guerrilheiros e vigilantes no mundo árabe e turco-otomano. Além de termos, Herbert utiliza por vezes frases inteiras derivadas de alguma fonte árabe, geralmente religiosa, como é o caso da frase Ansar Ahuka, Zaliman al Mazluman. Jéssica, a mãe de Paul Atreides, cita isso quando os Fremen reclamam da mudança ecológica de seu planeta. Originalmente, é uma frase do próprio profeta Muhammad, que significa apoie seu irmão, seja ele opressor ou oprimido. Nessa narrativa, chamada de Hadith na tradição islâmica, ela continua, quando seus companheiros a isso responderam, nós sabemos como apoiá-lo quando ele é oprimido, mas como apoiá-lo quando ele é o opressor? O profeta responde, fazendo-o cessar de sua opressão. Toda essa variedade de termos e paráfrases retiradas do universo histórico e religioso do Islã demonstram como o trabalho de Herbert na construção do seu universo de Duna se utilizou de fundações e tijolos essencialmente relacionados ao Islã enquanto religião e enquanto fenômeno histórico-social. Enquanto o profeta Muhammad liderou uma religião para a unificação e bem-estar de seu próprio povo, tornando-se com isso um líder religioso, militar e político, o Messias, ou Mahdi de Duna, Paul Atreides, apenas cumpriu algo também que já havia sido estabelecido antes dele. Desse modo, ainda que arquetipicamente Paul seja inspirado no profeta Muhammad, a construção do personagem também passa por outras fontes e personalidades da história islâmica. A
primeira delas é o curioso caso do surgimento do Mahdi xiita ismaelita Abdullah al-Mahdi Billah. Na teologia islâmica, o Mahdi é uma figura apocalíptica que virá liderar os muçulmanos à vitória militar contra os inimigos do Islã, assim estabelecendo um reino universal de paz e justiça sobre a religião. Ao longo da história islâmica, diversas figuras, alimentadas pela fome messiânica a qual Herbert tanto se refere, foram identificadas ou se auto-intitularam como Mahdi, como o nobre Sa'd ibn al-Hussein, mais tarde proclamado al-Mahdi Billah, ou o guiado por Deus, o líder xiita ismaelita que vamos abordar agora. Um exímio comandante militar pertencente à seita xiita dos ismaelitas, Sa'id pertencia a uma família que secretamente praticava a dawa, ou missionarismo da seita ismaelita. Seus discípulos o viam como divino. Após arrematar para o seu controle diversas tribos de berberes, ou amazigues, em sua própria língua, homens livres, ou fremen, em inglês, como usa Frank Herbert, em particular a tribo dos Kutama, que foram convertidos por missionários ismaelitas anos antes, ele tomou militarmente o norte da África para os seus domínios, fundando então o Califado Fatímida e proclamando-se Califa dos xiitas ismaelitas. Proclamado Califa e assumindo o poder em Ifríquia em janeiro de 910, ele proclamou seu direito de conquistar o mundo em nome de Deus. Mas o que afinal essa história tem a ver com Duna? Vocês podem estar se perguntando. Bem, é agora que Duna fica ainda mais islâmico. Assim como Abdullah al-Mahdi Billah, o nosso Paul Atreides nasceu no seio de uma família missionária. Sua mãe, Jéssica, é uma membra devota das Bene Gesserit, e assim como Abdullah al-Mahdi liderou os berberes à luta, ou Amazigs, homens livres, em sua própria língua, Paul Atreides lideraria os Fremen, homens livres em inglês, nômades guerreiros de Arrakis, na sua própria jihad religiosa, como fez Abdullah al-Mahdi. As Bene Gesserit, por sua vez, atuam como atuavam os Da'is, como eram chamados os missionários ismaelitas, através de uma organização chamada Missionária Protectiva, conhecida como as Semeadoras de Superstição. Através de conexões secretas e ações encobertadas, elas convertiam populações inteiras à sua própria versão milenarista do zensunismo, que outrora fora a religião oficial do Império no Lanzarad, de Duna, tal qual faziam os missionários ismaelitas. Não entre em conflito com fanáticos, a menos que você possa desarmá-los. Oponha-se a uma religião com outra religião somente se suas provas forem irrefutáveis ou se você puder combinar de forma que os fanáticos o aceitem como inspirado por Deus. Essa tem sido a barreira para a ciência assumir o manto de revelação divina. A ciência é tão obviamente feita pelo homem. Fanáticos, e são muitos fanáticos em um assunto ou outro, devem saber onde você está, mas, mais importante, devem reconhecer quem sussurra em seu ouvido. Missionária Protectiva, Ensino Primário, Frank Herbert, The Great Dune Trilogy. Infundindo nestes conversos a crença milenarista e messiânica no enviado divino que viria a os libertar e guiar, a atividade missionária das Bene Gesserit, tal qual a dos ismaelitas, foi particularmente bem sucedida exatamente no plano onde se desenvolve a obra, Arrakis, cuja população aguarda ardentemente a vinda daquele que é chamado de Mahdi, ecoando a ação ismaelita dentre os povos berberes do norte da África. Com Lady Jessica e Arrakis, o sistema Bene Gesserit de semear lendas de implantes por meio da missionária Protectiva chegou à sua plena fruição. A sabedoria de semear o universo conhecido como um padrão de profecia tem sido apreciado há muito tempo. As lendas proféticas que haviam assumido Arrakis até mesmo ao ponto de adotarem rótulos, incluindo de Reverenda Madre, Canto e Respondo, e a maior parte da Sharia da panóplia proféticos. Ao mesmo tempo em que faziam essa espécie de engenharia religiosa maquiavélica, espalhando mitos e profecias entre os zen-sunitas, as Bene Gesserit faziam secretamente uma engenharia genética e dinástica para produzir este Mahdi, com uma genética perfeita e uma linhagem nobre, tal qual era necessário aos missionários xiitas e ismaelitas que o Mahdi fosse descendente direto do profeta Muhammad, como era o caso de al-Mahdi Billah. Então, os missionários ismaelitas protegiam o sangue sagrado do profeta, em sua própria visão, através de casamentos com apenas membros da linhagem sagrada para a criação do seu próprio Mahdi. E aqui temos mais um empréstimo explícito de Herbert da história islâmica. De fato, o teólogo islâmico James W. Morris afirma que os leitores de Duna provavelmente experimentam os livros sem perceber que eles realmente estão encontrando uma recriação poderosa e imaginativa em um cenário de ficção científica deste período formativo da história ismaelita e islâmica. Além disso, Morris sugere que Herbert usou o relato do filósofo historiador árabe Ibn Khaldun, extensivamente lido por Herbert, sobre os fatimidas ismaelitas para compor sua obra.
Uma vez que as alegorias de Duna são polivalentes e intertextuais, a história ismaelita é assim crucial para Duna, sendo um dos muitos referentes alegóricos que se cruzam. Também há paralelos que são traçados com a ordem missionária católica dos jesuítas, responsável pela conversão de inúmeros povos americanos ao cristianismo católico, tornando-se poderosos e influentes, juntamente das coroas espanhola e portuguesa, acabaram por se tornar protagonistas de tramas e conspirações a fim de promover seus próprios interesses nos impérios ibéricos, assim como as Bene Gesserit faziam no Império Intergaláctico. Brian Herbert, filho e biógrafo de Frank Herbert, disse sobre a criação das Bene Gesserit por seu pai: quando ele era menino, 8 das tias católicas irlandesas do meu pai tentaram forçá-lo ao catolicismo, mas ele resistiu. Isso se tornou a gênese da Irmandade das Bene Gesserit. Essa organização fictícia alegaria não acreditar em religião organizada, mas as irmãs eram espirituais mesmo assim. Tanto meu pai quanto minha mãe eram assim também. As Bene Gesserit, desse modo, atuam como verdadeiros agentes da sua própria agenda. Mas o que são as Bene Gesserit? Na obra de Herbert, elas são uma ordem quase monástica, exclusivamente feminina, embora tenham havido exceções para a regra, sendo o próprio Paul uma dessas exceções. Com seus planos megalomaníacos, as Bene Gesserit atuam como conselheiras das casas nobres do Lanzarad e do imperador Padishah, o que lhes dá proeminência grande e a cobertura perfeita de suas atividades secretas, conhecidas por muitos como bruxas, por seus poderes místicos, que incluem a influência mental através de um mecanismo chamado de a voz. Afinal, Herbert era fascinado pela linguística e acreditava que as palavras moldavam o significado substantivo da realidade. O uso da voz pelas Bene Gesserit foi um excelente exemplo disso, assim como a obsessão da saga por símbolos e mitos que aparecem na teologia da ordem. Como ordem mística, é claro que elas praticam uma crença, sua própria vertente da religião Zen Sunni, criada após a Jihad butleriana, mas que acabou perdendo força no Lanzarad. O Zen Sunnismo, uma das consequências da Jihad, acabou se desenvolvendo como uma crença dominante entre os humanos do universo através de 3 braços: o Zen Sunnismo, o Zen Shiismo e o Zen Sufismo. Claramente inspirados no Islã sunita e xiita, o Zen Sunnismo e o Zen Shiismo pouco têm de diferentes entre si. Enquanto o primeiro é aquele a qual pertence a maioria dos humanos, o que originou as outras 2 ramificações, o segundo é uma vertente muito popular em Arrakis, mas arraigada em seu messianismo, reforçando a inspiração do autor nos movimentos milenaristas islâmicos da Alta Idade Média para compor o cenário religioso de Duna. Eles eram seguidores de uma seita cismática que rompeu com os ensinamentos de Mahomet, o chamado Terceiro Muhammad, por sua ênfase no misticismo e no pacifismo. A fé zen sunita foi baseada nos ensinamentos dos ulema e acredita-se que suas origens estejam no fiqh. Ambos esses termos são literalmente islâmicos no mundo real e correspondem à comunidade de clérigos e estudiosos islâmicos chamados de ulema e à ciência da jurisprudência religiosa islâmica chamada de fiqh. Um dos nomes zen sunitas de Deus era al-Mutakallim, um dos termos utilizados para se referir a Allah dentro do Islã. Com o passar do tempo, a fé zen sunita do universo conhecido acabou esfriando de certa forma, tal qual num processo de secularização da sociedade. Os baluartes da fé zen sunita e zen xiita também acabaram por se tornar a Irmandade das Bene Gesserit e os locais onde conduziam suas missões, como Arrakis. O surgimento do poderoso Paul Atreides e sua adoção dos costumes Fremen deram às crenças zen sunitas uma nova e dramática popularidade não apenas em Arrakis, mas por todo o Império. Já os Zen Sufis, por sua vez, eram um misterioso e pequeno secto que sobreviveu apenas em reminiscências na seita dos Bani Tleilax, que não são apenas citados em Duna, aparecendo na história em outra obra, o Messias de Duna. Os Bani Tleilax, assim como as Bene Gesserit, são uma ordem religiosa, mística e secretiva, com seus próprios planos para a dominação universal. Pelo fato de descenderem do Zen Sufismo e analisando suas características particulares, podemos concluir que são religiosos fanáticos, isolacionistas e xenofóbicos, com doutrinas estranhas e exóticas para o Zen Sunnismo tradicional, e agora fica mais evidente que Frank Herbert pode ter buscado a inspiração para os Bani Tleilax nas seitas etno-religiosas do Levante, na Síria, Líbano e Palestina, como os Alauítas, Drusos e Yazidis. Os Bani Tleilax têm 2 conceitos em sua teologia que são análogos a alguns desses grupos sectários levantinos, como Powindar e Ghufran, enquanto Powindar
significa algo como contaminação pelo exterior, isto é, uma contaminação advinda do contato dos Tleilaks com as sociedades exteriores à sua, o Ghufran é o nome que se dá a uma série de ritos religiosos de purificação para se limpar do poindar de um Tleilaks. Em árabe, Ghufran significa perdão ou absolvição. Se um muçulmano comete um pecado, ele pede perdão a Deus, que pode ser chamado de Ghufran. Um dos nomes de Deus no Islã é Al-Ghafur, o perdoador. Os descendentes dos Tleilaks da diáspora, ele também não confiava totalmente nos descendentes Tleilaks que retornaram. Seus sotaques eram estranhos, suas maneiras ainda mais estranhas e sua observância dos rituais questionáveis. Como eles poderiam ser admitidos no grande Kehl? Que possível rito de Ghufran poderia purificá-los depois de todos esses séculos? Era inacreditável que eles tivessem mantido o segredo dos Tleilaks por gerações. Frank Herbert, 1984, Heretics of Doom. Do mesmo modo, na religião Yazidi, há o conceito de que se um Yazidi passa muito tempo fora da sua comunidade, no exterior, ele se contamina, podendo até mesmo deixar de ser um membro do Yazidismo. Caso ele retorne para a sua comunidade, ele é conduzido em rituais secretos de purificação, ou Ghufran em árabe, para retornar como membro pleno da comunidade, assim como os Tleilaks da diáspora ao retornar para a sua comunidade de origem. Tal conexão com as seitas e movimentos messiânicos parece ficar mais forte à medida que a história de Duna progride e avança em outros livros. Desse modo, fica evidente a ampla gama de inspiração que Herbert tomou do mundo religioso do Islã para a sua obra. Uma inspiração que não se limitou apenas a termos emprestados em um verniz orientalista ou árabe de uma paisagem desértica e cultura exótica, mas sim de uma influência profunda e sólida da teologia e da sociedade islâmica que Herbert usou para compor o coração de sua obra. Essa permeabilidade para com os assuntos teológicos internos do Islã é corroborada por Ali Khajarou Havari, professor assistente de estudos islâmicos na Bucknell University em Lewisburg, que comenta sobre seu contato pessoal com a obra de Herbert. Sabe, eu tive a chance de ler muitas notas de Herbert, muitas de suas cartas para os seus editores, muitas cartas de fãs, e quase todos os editores pegaram nisso. Então, quando ele fala sobre religião, ele sempre usa a palavra Islã, mas claro, como eu disse, Herbert é interessante em termos de autores de ficção científica porque acho que ele é um dos mais sofisticados quando se trata de pensar sobre religião. Ele ainda adiciona: Herbert dizia constantemente que tinha amigos árabes. Ele disse que tinha amigos semitas que o ajudaram a compor a obra. Essa profunda influência, todavia, não se limita apenas ao escopo religioso, teológico e associado à história religiosa islâmica, muito menos se limita a amigos árabes. Ela se manifestaria também através de inspirações históricas que, apesar de vindas novamente do universo do Islã, não necessariamente estão atreladas à religiosidade e suas nuances. É assim que se constrói uma outra parte do personagem messiânico Paul Atreides, uma parte mais política do que religiosa em si. O Muad'Dib, Paul Atreides, assumindo o lugar que lhe foi preparado pelas Bene Gesserit e sua mãe, tal qual pelos missionários ismaelitas que preparavam geneticamente o Mahdi através de casamentos, se converte num líder religioso para os Fremen. Adotando seus costumes, ele começa a expandir sua pregação de jihad contra o corrupto e opressivo Império do Padishah, alcançando o grosso da população de Arrakis e mais à frente de outros planetas do Império. É aí que a carga religiosa do ministério messiânico de Paul começa a receber doses cavalares de política. Sua mensagem é uma mensagem clara de subversão e revolução. Em vista de uma ordem social corrupta e de uma moral religiosa decrépita, o Lisan al-Ghaib de Arrakis, frente a seus guerreiros do deserto, tal qual Abdullah al-Mahdi Billah, frente aos seus guerreiros amazigues, oferece uma alternativa política e religiosa aos súditos do Império. Paul, assim, é frequentemente comparado à figura histórica do Imam Shamil, um líder checheno do século XIX que liderou uma resistência contra o Império Russo. Os inimigos dos Atreides, os Harkonnen e possivelmente o Império, por sua vez, parecem ser inspirados em várias de suas facetas nos russos, combatidos ferozmente por Shamil com táticas de guerrilha. O imã ávaro checheno foi uma verdadeira pedra no sapato dos imperialistas russos no início do século XIX. Naquela época, os russos enfrentavam sucessivas guerras contra os povos montanhosos da região do Cáucaso para estabelecer seu domínio na porosa região e assim firmar suas fronteiras com a Pérsia, com quem estava constantemente em conflito naqueles tempos. Deste modo, os russos se bateram contra os diversos povos da região, recentemente islamizados por ordens místicas sufis, e tiveram uma amarga luta contra os líderes tribais, em especial Shamil, que aglutinou
aglutinou em si diversos clãs chechenos e ávaros e declarou a jihad contra o Império do Czar. O imã era membro e sheik da ordem Sufi Naqshbandi. A influência de Shamil em Paul Atreides fica, então, clara em sua caracterização como um líder guerreiro de inspiração religiosa que lidera uma guerra santa contra o Império opressor e seus asseclas, ao mesmo tempo que ambos são educados e membros de uma ordem religiosa, Paul como um dos poucos membros masculinos das Bene Gesserit e Shamil da ordem Sufi Naqshbandi. Do mesmo modo que a arma secreta de Paul é a voz da sugestão que aprendeu com as Bene Gesserit, Imam Shamil é reputado por ter dito que o segredo da minha luta é o caminho Naqshbandi. Paul lidera os oprimidos Fremen de Arrakis contra a máquina de guerra do Império e, posteriormente, declaram a jihad contra o mesmo. Os Fremen, como os chechenos da época de Shamil, são uma sociedade marginalizada e brutalizada que vive em condições austeras, enquanto os chechenos do século XIX viviam nos sopés e vales dentre as montanhas do Cáucaso, os Fremen vivem entre as dunas e cavernas de Arrakis. Ambos os povos são militarizados, com a guerra e a violência sendo constante em seu cotidiano. Frank Herbert era um jornalista e escritor interessado em política e história, e em suas pesquisas para construir Duna, ele estudou a história da resistência chechena e, especificamente, a figura única do Imam Shamil. Sua principal fonte foi o relato biográfico de Shamil denominado The Sabers of Paradise, escrito em 1960 pela autora britânica Leslie Blanch. Sobre a relação de Duna com a obra de Blanch e a inspiração de Herbert nas lutas caucasianas, o professor de inglês e literatura inglesa Will Collins comenta: a história de um povo ferozmente independente de inspiração religiosa que resiste a um poder externo certamente não é exclusiva do Cáucaso, mas a influência de Blanch também pode ser encontrada aqui. O nome do principal vilão de Herbert, o barão Vladimir Harkonnen, é um perfume do imperialismo russo. Enquanto isso, o Imam Shamil, o carismático líder da resistência islâmica no Cáucaso, descreve o czar russo como Padishah e seu governo provincial como Siridar, títulos que Herbert mais tarde emprestaria para o imperador galáctico de Duna e os seus subordinados militares. Existem até alguns ecos interessantes do estilo e tendências da escrita de Blanch no livro de Herbert. Ambos os autores trafegam em descrições evocativas de paisagens duras e implacáveis e povos igualmente implacáveis, além de evocarem em uma mesma bandeira a luta contra um colonizador mais poderoso e organizado. Assim, Herbert em Duna chama atenção para o passado recente do Islã, ao invés de olhar somente para longe na era dos Fatimidas. No século XIX, todos os sectos e vertentes do Islã estavam sob jugo de impérios neocoloniais europeus, juntamente com quase 90% do mundo islâmico. Sob esse domínio, as metrópoles coloniais exploravam os recursos naturais e a mão de obra local, fazendo pressão também sobre seus costumes e religião, sob a forma de medidas modernizadoras e atividade missionária de igrejas cristãs. Na Argélia, país de povoamento árabe e berbere, o Império Francês não apenas tomou dos argelinos sua terra cultivável e meios de produção, entregando-a a colonos, mas também lhes impuseram medidas de aculturamento e assimilação tremendas que ocidentalizaram as escolas e arrancaram os véus das mulheres. As ações da França e sua fraqueza no pós-Segunda Guerra Mundial levaram a uma revolta na Argélia e uma sangrenta guerra, cuja vitória argelina levou à derrocada do último vestígio do outrora global Império Francês. Por mais que a saga examine as tensões entre Oriente e Ocidente, colonizador e colonizado, ela também questiona questões internas do Islã. Em última análise, é por meio, e não a parte, do desenvolvimento com o Islã e os muçulmanos que os romances de Duna exploram seus temas centrais sobre a relação entre religião, meio ambiente, tecnologia, capitalismo e anticolonialismo, e esse relacionamento é bem explícito nos Fremen. Assim como os berberes ou amazigs, os Fremen são também um povo oprimido por um poder vastamente superior ao seu e que está disposto a passar por cima deles em nome do industrialismo e do assim chamado progresso. Ou, como comenta o já citado professor Ali Kharjour Havari, o Islã é bastante difundido em todos os livros e é algo que sempre foi notado tanto por seus editores quanto pelo público. O lugar mais óbvio é obviamente o próprio povo Fremen, que parece ser inspirado pelos beduínos por muitos dos povos indígenas do norte da África e do Oriente Médio. Lutando não apenas pela especiaria que lhes é sagrada, os Fremen lutam pela preservação de seu estilo de vida, pela sua terra que é ocupada diariamente e saqueada e pelas suas tradições, profundamente ligadas à cultura do deserto e à melange.
A especiaria é a base para muitas das coisas encontradas na vida diária dos Fremen. Ela pode ser processada para criar coisas como papel para especiarias, fibra para especiarias ou explosivos químicos. Também pode ser refinada para criar essências de especiarias ou gás de especiarias, além de ter também um certo uso ritualístico. Apesar de terem como religião o zensunismo e o zenchiismo, essas crenças dos Fremen são pouco ortodoxas se comparadas a outros povos que também as detêm, como veremos mais à frente. Isso é um paralelo entre eles e os povos berberes do norte da África, uma vez que coincide com os movimentos históricos de crenças religiosas entre os povos amazigues do Maghreb, que além de demorarem para se islamizar completamente, por séculos aderiram a diversas formas de Islã consideradas como heterodoxas hoje em dia. Se contarmos com o fato de que Herbert leu e se inspirou no filósofo e historiador medieval muçulmano Ibn Khaldun, cujas obras faziam parte da biblioteca de Herbert, podemos dizer que o povo Fremen é detentor do conceito de Ibn Khaldun denominado de Asabia. Descrito como equivalente à resiliência civilizacional, Asabia é um termo cunhado por Ibn Khaldun em seus estudos sociológicos e antropológicos e se refere à solidariedade social, com ênfase na unidade, consciência de grupo, de um senso de propósito compartilhado e coesão social, originalmente usado no contexto do tribalismo e do clã, mas que se faz presente em qualquer nível de organização social. A resiliência dos Fremen e seu uso de unidade e de sobrevivência, bem como o seu tribalismo, demonstram que a leitura de Ibn Khaldun para Herbert não foi um mero passatempo, até mesmo pelo fato do livro sagrado dos Fremen ser o Kitab al-Ibar, que contém paráfrases do Alcorão e o mesmo nome de uma conhecida obra de Ibn Khaldun, também chamada de Kitab al-Ibar. Na realidade, não apenas as obras de Ibn Khaldun faziam parte da coleção de Herbert, que hoje pode ser acessada pela internet através da Seals Law Public Library, mas também continham obras como Seven Pillars of Wisdom, do oficial, militar e aventureiro Tenente Lawrence, também conhecido como Lawrence da Arábia, como bem pontua Harris Durrani em seu artigo The Muslimness of Dune. O próprio Herbert afirmou em uma entrevista em 1969 que a caracterização de Paul Atreides serve como uma crítica a homens como o Tenente Lawrence, o Lawrence da Arábia, e as complexidades mais nefastas do imperialismo. Em seu artigo, Durrani passa principalmente por uma análise minuciosa da religião em Duna, passando pelo background religioso da obra, demonstrado em um de seus apêndices e fazendo comentários à construção religiosa na obra no geral. Essa construção religiosa é principalmente manifestada através da amálgama de tradições e conceitos, sempre majoritariamente islâmicos, que compõem as crenças de Duna, desde o zen-sunismo tradicional até o zen-sunismo altamente sincrético e folclórico dos Fremen. Uma dessas facetas heterodoxas mais marcantes dos Fremen de Arrakis é o uso quase xamânico que a melange tem e a visão dos vermes Shai-Hulud como a manifestação física de Deus, além de ficar claro ao longo da série de livros que a religião Fremen é altamente sincrética, apesar do verniz zen-sunita. Abençoe o Criador e sua água. Abençoe o ir e vir dele, que sua passagem purifique o mundo, que ele guarde o mundo para seu povo. Oração Fremen para o Shai-Hulud. Todas essas características têm paralelos em diferentes grupos e épocas que compuseram a história islâmica. O sincretismo religioso e a heterodoxia são fenômenos constantes e absolutamente normais de qualquer tradição religiosa, especialmente num local tão diverso e rico em histórias e ideias como o Oriente Médio do nosso mundo real. Quando falando sobre a religião em Duna, o filho de Frank Herbert, Brian, descreveu a obra e sua religiosidade literária como um caldeirão espiritual. A divinização de seres corpóreos, por sua vez, não é um passado distante da era das religiões pagãs ou uma invenção cristã, mas estiveram e estão presentes também no mundo islâmico. Nas obras que fazem sequência a Duna, tal qual o Messias de Duna, tanto Paul Atreides quanto seu filho, Leto II Atreides, são divinizados e tidos como encarnações físicas de Deus. Uma pessoa que está acostumada a viver numa sociedade ocidental e cristã pode fazer essa ligação entre divinização do Mahdi e a divinização de Jesus Cristo. Acontece que a divinização e até a adoração de líderes políticos e religiosos no mundo islâmico foi mais comum do que se imagina, e Mahdis muçulmanos já foram considerados também no passado manifestações físicas de Deus, tal qual os imperadores da casa Atreides em Duna. O próprio Abdullah al-Mahdi Billah, citado anteriormente, era tido como um ser divino por seus homens, o que acabou causando discórdia entre seus seguidores à medida que o califa se mostrava apenas mais um mortal. Um de seus descendentes, o também califa xiita ismaelita, Al-Hakim bi Amrillah, foi divinizado por um grupo de pessoas próximas que acabaram formando um culto em torno da figura do califa, ao qual diziam ser a encarnação de Deus na Terra. Esse grupo acabou se separando do Islã e deu
deu origem à religião do Druzismo, que além do Islã ismaelita, adere a diversas crenças místicas dos povos e religiões do Oriente Médio. Perdoe-nos, Senhor, sussurrou Nunepi. Perdoar você? A voz de Leto estava cheia de doce razão. Claro que te perdoo. Essa é a função do seu Deus. Seu crime está perdoado. No entanto, sua estupidez requer uma resposta. Frank Herbert, God Emperor of Dune. A islamicidade de Duna desempenha uma dupla função. Em parte, as referências e temas mais profundos atuam intertextualmente, aludindo a ideias e práticas muçulmanas como alegorias. Ao mesmo tempo, elas também são referências ao mundo real, mostrando que a série de Duna é simultaneamente ficção científica no sentido especulativo, imaginando um universo em que os muçulmanos existiriam no passado e continuariam a existir através de uma variedade de mudanças em um futuro distante e dominando o panorama religioso global com sua religião. Assim, quando analisamos desde uma perspectiva islâmica e talvez de qualquer religião, o presente e o futuro em Duna são descritos através de ferramentas linguísticas do passado, isto é, dos grandes eventos e figuras históricas, boas e más, que são aludidas em outros cenários. Se a expressão popular não escapa disso, o que dirá a arte, que é a própria leitura do imaginário em um contexto que busca transcender o espaço-tempo? E de uma perspectiva antropológica, a religião possui como característica uma transcendência ao espaço-tempo. Nesse aspecto, Frank Herbert conseguiu captar muito bem a islamicidade e foi muito além de uma mera inspiração linguística árabe. O imaginário islâmico e sua luta contra o colonialismo, falsa propaganda e distorções históricas da religião foi muito bem captada na escrita de Frank Herbert. Apesar de hoje haverem esforços para desislamizar Duna, isto é, retirar seu profundo significado islâmico a ponto de colocá-la como apenas mais uma obra orientalista, comicamente tentar substituir a Jihad que Paul Atreides lidera como uma cruzada, o leitor atento e aquele que observa com afinco poderão captar que a escrita de Herbert é mais que terminologias exóticas emprestadas. Essa mesma escrita, conhecida por sua profundidade filosófica, questionamentos sociais e políticos, acabou culminando no meticuloso trabalho de construção de mundo. Não por acaso, sua obra recebeu diversos prêmios, incluindo os prestigiados prêmios Hugo e Nebula, e conquistou um grande número de fãs ao redor do mundo. As alegorias de Herbert e seu universo contêm inúmeras outras nuances que falam de tensões e significados internos do Islã. Não é de admirar que Herbert, em uma observação aparentemente improvisada durante uma entrevista em 1984, 2 anos antes de sua morte, tenha declarado: meus amigos árabes se perguntam por que ela se chama ficção científica. Duna, dizem eles, é um comentário religioso, o que muitas vezes tem sido apontado para dizer que é uma ficção filosófica, ao invés de uma ficção científica. E é em virtude disso que Duna é considerada uma das maiores obras de ficção científica, filosófica e religiosa e continua a influenciar o gênero até os dias atuais. A história foi adaptada para o cinema e televisão, alcançando um público ainda maior e expandindo o fascínio por esse universo único e fascinante criado por Herbert. O resultado é uma construção impressionante, um mundo de fantasia rico e animado, muito espalhado e que não mantém sua forma de forma alguma, como as areias dançantes ou arrakis do planeta desértico que é composto. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, siga a página História Islâmica nas redes sociais, conheça também nossa plataforma de cursos, onde você vai ter aulas sobre os mais variados temas da história do mundo islâmico. E assalamu alaikum, até a próxima, aqui na página História Islâmica com Mansur Peixoto.